Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VSLH11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos à nossa meta de 10 mil inscritos, mas queremos continuar crescendo. Na verdade, já estamos com quase 11.500 inscritos. Nosso objetivo é chegar a 12 mil, depois 15 mil, 50 mil. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai onerar vocês e pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos o nosso estudo para tirar a certificação CEA. Sem pressa, até o final do ano eu quero ver se eu consigo tirar essa certificação. Com essa certificação a gente se torna até um profissional do mercado e pode fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar a certificação CEA? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Gostaria de agradecer imensamente as nossas últimas duas doações. O Miguel Ribeiro, que é o Top Master, fez uma doação. E o Edson Magnago também fez uma doação. Muito obrigado de coração a todos vocês que colaboram. Nós temos um canal secundário Amu Dicas. Nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos lá. Já chegamos à metade do caminho. E acredito que com a ajuda de vocês vamos continuar crescendo. Então, muito obrigado a todos vocês que vão lá e se inscrevem e colaboram. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Ele foi lançado em dezembro de 2020, é um fundo de base 10. R Capital é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma liquidez assim, alta, né? Quase 1 milhão de negócios por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,26% e conta ali com quase 30 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,86, o que indica 14% de desconto. O fundo tem como patrimônio atualmente 312 milhões e o mercado está aceitando pagar 267 milhões. É um fundo de base 10, cuja cota atualmente está em 10,45 e ele tem ali um valor atual negociado de 8,95. Então esse valor aqui, ó, acima dos R$10, é a tal da inflação acroada que ele está começando a segurar e não distribuir. Tendo julho como referência, é um fundo que conta com mais de 76 mil cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê as negociações do fundo. Então, atualmente, 8,89, mínima de 8,74 e máxima de 10,27. Vamos traçar a linha dos R$10 aqui. O que acontece? Com esse fundo aqui, já dá para a gente ter uma noção. Evitem comprar fundos de papel, fundos de fundos, com muito ágio, muito acima do valor. Esse fundo veio ao mercado, na época ele era da gestora Hectare. Hectare era uma das queridinhas à época, entregava muito rendimento. Então esse fundo nasceu com quase R$13, ele era de base 10 e foi negociado a quase R$13 a sua abertura. Depois ali ficou orbitando a 12 alguns dias. Ainda assim ficou alguns dias próximos de 11. Então o que acontece? Não comprem caro demais, estipulem um teto. Você decidir comprar com ágio, que eu não sou contra comprar com ágio, decida não se expor muito. Por quê? Inevitavelmente, em algum momento, os fundos tendem a voltar ao VP. Então esse fundo começou a ser negociado aí próximo ao VP. Novembro, foi uma situação em que todo o mercado sofreu. Então esse fundo aí foi jogado para patamares de mais ou menos 9,70, 9,80, mas ainda estava, entre aspas, a normalidade de mercado. Em abril, o Hectare, o HCTR, sofreu muito. E com ele levou o VSLH, o DEVA, o TORD, todos os fundos sofreram muito nesse ponto aqui, ó. Então, as cotas foram jogadas para R$9 mais ou menos. O fundo começou a se recuperar e com o último anúncio de dividendos, como ele foi muito fraco, entre aspas, as cotas despencaram para R$8,74. Virando a página aqui, a gente vê as cotações, né, as entregas dos rendimentos. Então, vamos traçar aqui, ó, 9 centavos e 12 centavos. Pelo histórico do fundo, ele já veio entregando bastante rendimento, ó, 13, 12, quase 18 centavos, aí entregou aqui 10, até então só tinha feito entregas acima de 10 centavos.
E esse foi o primeiro anúncio muito baixo do fundo, de apenas 7 centavos. O fundo já passou por 4 subscrições e a última subscrição ocorreu no final do ano, entre 1º de dezembro e 21 de dezembro do ano passado. Inclusive, foi uma subscrição bem fraca, se eu não me engano, eles captaram um pouco mais de 1 milhão, foi um trem bem assim, foi bem complicado. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo. Então o fundo estava entregando como a gente viu lá atrás, ó, 18, 15, aí 10, 11, 10, 11, ele estava mais ou menos estabilizado nesse patamar. Final do semestre ele entregou 14, e agora, esse primeiro anúncio aí, ó, 5 de agosto, para pagar no dia 12 de agosto, o fundo anunciou, entre aspas, 7 centavos apenas. Então, na época, a cotação 9,38, esse yield representava apenas 0,75. Como a cotação caiu mais ainda, atualmente está representando 0,78. Em dividend yield acumulado, o fundo ainda vem com um acumulado de 16,67, que é um dividendo muito interessante. Agora, temos que observar, né, para saber se eles vão continuar com essa base fraca de entrega, o que eu não acredito. Eu acho que o fundo vai voltar a entregar entre 10 e 12 centavos, tá? Mas pode ter que mais 1 ou 2 meses ele ainda faça entregas baixas. Pode ser por dessa questão de inflação está impactando os resultados aí. Vários institucionais possuem posição no fundo, com destaque, na minha opinião, negativo para o Iridium, que tem mais de 5% das cotas. Então isso aqui para mim é um ponto negativo. O Iridium e Becri, ambos com percentual acima dos 5%. Os demais institucionais mantêm posição no fundo aí abaixo desse percentual. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gestão vai falar aqui qual que é a estratégia, para que rumo eles querem seguir, ó. O VSLH é um fundo que investe primordialmente em papéis com laço imobiliário. Então eles investem em CRIs, buscando sempre a simetria entre risco e retorno. De forma oportunística, o fundo avalia investimentos em equities e ou outros fundos imobiliários que possuem estratégias complementares, mas limita-se a 33% do seu portfólio. Então, o fundo deve investir mais ou menos 67% diretamente em papéis. Ele fala que o VSLH distribuiu 7 centavos, referente ao resultado de julho, representando na época um yield de 0,67. Aqui ele vai falar as compras e vendas, tá? Dentre as movimentações, o que eles fizeram. Em julho, os ativos apresentaram resultado em linha com a expectativa da equipe. Apesar disso, a gestão deliberou pela não antecipação da distribuição de resultado contábil acumulado, com o intuito de reter caixa para atender aos 2 objetivos. Então aqui já está justificando por que eles entregaram menos. Primeiro objetivo, elevar a taxa interna de retorno do fundo por meio da potencial aquisição de ativos que exijam um valor mínimo de ingresso. Segundo objetivo, reduzir o impacto da deterioração do poder aquisitivo, efeito de escalada da inflação, dos clientes finais dos empreendimentos, que pode afetar negativamente a inadimplência e os distratos, ao diminuir gradualmente a diferença entre o resultado caixa e o valor distribuído acumulado. Em relação ao segundo ponto, a inflação acumulada vem afetando o poder aquisitivo do consumidor em geral. Como multipropriedade não é considerado um produto de primeira necessidade, os efeitos como aumento da inadimplência e pedidos de cancelamento estão sensibilizando vigorosamente as carteiras de recebíveis, que garantem os CRIs desse setor. Por fim, é importante ressaltar que a antecipação da distribuição da reserva de lucro contábil pode ser realizada caso a equipe de gestão identifique sua reposição via resultado caixa positivo futuro, com alto grau de confiabilidade em suas projeções de risco. O caixa excedente disponível para distribuição. Então, eles dizem que no futuro podem voltar a destravar a inflação que está aí começando a cruar no fundo. Como o fundo atualmente está no patamar de 300 e poucos milhões, atualmente a taxa cobrada 0,95. Além disso, eles cobram performance de 20% do QCD e IPCA mais 4. Aqui a gente vê o quanto o fundo, vamos ver na prática, as despesas do fundo. Eles passaram a destrinchar as despesas, então isso aqui para mim eu acho bem interessante. Vamos ver na prática o que as despesas estão representando frente às receitas. Então aqui, ó, despesas com controladores, outras despesas e performance. Nós vamos ver o que essas duas despesas representam frente às receitas e depois vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses o que essas despesas representam frente às receitas. Tá? Lembrando que 15% seria o máximo que eu acho aceitável de taxa. Então vamos ver aí. 220 mais 235, 455 vezes 100, dividido por 2,757. Então, em julho, as despesas extrapolaram o limite de 15%, que é o que eu acho aceitável.
Contudo, você pode observar que é quando bateu a performance no fundo. Então, isso aqui também é um fator que, com certeza, afeta muito a distribuição do fundo. Agora, vamos ver na prática, no acumulado do ano, o que as despesas têm representado aí, ó. 1.535 mais 235 dividido por 17.814. Então, acumulado do ano, as despesas caem para 9,96, abaixo dos 15, que seria o limite que eu acho aceitável para pagamento aí. Aqui a gente vê a composição do portfólio. Lembrando que lá atrás eles disseram que o mínimo que eles vão ter disposição à crise é de 66%, né? Atualmente está com 85%. Eles têm 9,2% aplicado em FIIs e 5,7% ainda em caixa. Para mim, isso aqui é um percentual alto. E na minha humilde opinião, isso aqui deveria ser liquidado quanto antes. Alocado em alguma outra coisa e tal, né? Enfim. O portfólio do fundo hoje, 66% é do setor de hotelaria, 13% do setor residencial, 11% de comércio e 3,3% do setor de lazer. É um fundo que possui diversificação geográfica, não tem tantas regiões assim nas quais ele investe, mas tem já uma certa diversificação. E aqui é um cenário que me chama atenção de forma negativa. Inclusive, vem aumentando. Então, isso aqui me chama atenção muito negativamente, tá? Acima de 10% é algo que, na minha opinião, é um risco exacerbado, é um risco exagerado. E o fundo possui 3 ativos. Esse aqui do circuito de compras está bem próximo dos 10%, não vejo como sendo algo muito problemático. Agora, esse Mirante e esse GPK, com mais de 10% de exposição, isso aqui para mim é um risco alto que o fundo está correndo. Porque se der alguma inadimplência, se der alguma default, se der alguma... isso pode afetar severamente as receitas do fundo aí. Então isso aqui para mim é um ponto muito negativo do fundo. Aqui a gente vê os indexadores nos quais o fundo está investindo. Então IPCA mais 11, com prazo médio de 5 anos e duration de 2,6 anos. IGPM mais 14 e IGPDI mais 8. A taxa média ponderada da carteira de 11,73, inflação mais 11. E o duration médio da carteira 2,4 anos. Então isso aqui para mim é um ponto bem positivo. Hoje o fundo tem a sua maioria indexada a IPCA, 77%. Tem um percentual de 20% ainda em GPM e mais 2,8% em GPDI. Os seus CRIs, as suas dívidas, teoricamente, são um pouco mais seguras. São de senioridade sênior, né? São de diversificação sênior, que é a mais segura que tem. Então, 58% dos ativos são da classe sênior. Ele vai ter ali 38% subordinado, que é o maior risco possível, e o restante entre mezanino e único. E aí, em geral, vai dar aqui mais ou menos 62%, teoricamente, de menor risco possível. Aqui, para mim, é o grande ponto de risco desse fundo. O motivo de ele ser tão arriscado. 43% do seu segmento aqui é do segmento de multipropriedade. Então, isso aqui traz muito risco para o fundo. Do segmento corporativo é mais 41%, loteamento 7%, shopping 4%, incorporação 2% e assim por timeshare 0,4%. E o LTV do fundo é um ponto também muito negativo. O LTV acima de 80 representa 58% do portfólio. O que é LTV, Amu? É loan to value. É o quanto que ele vai ter de garantia frente às despesas. Aqui é mais de 80, então eu vou pôr só 80, tá? Mas é mais. E quanto maior, na verdade esse número tem que ser menor. Quanto menor de 50 é o melhor. Então isso aqui significa que a cada R$80 de dívida, o fundo vai ter ali apenas 100 de garantia. Então é uma garantia baixa, na minha humilde opinião. Mais ou menos 40% do portfólio vai ter o resto das garantias. Ainda assim, ó, entre 80 e 65, vamos pensar ali talvez uns 75, que seja, ele ainda tem 20% ali, mais ou menos com 75 para cada 100. E aí apenas 20% do portfólio vai ter um LTV ali abaixo de 65. Vamos pensar 60 mais ou menos? Então a cada 60 de dívida ele vai ter 100 de garantias. Então essa parte do LTV do fundo é mais um ponto para mim muito ruim. Então assim, ó, eu sou cotista do fundo na carteira pública e na privada, mas eu já deixo claro que esse é um ativo de risco. É um ativo que, nesses itens que eu estou elencando aqui, são itens de muito risco que traz para o fundo aí. Aqui a gente vê a carteira do fundo. Se você é cotista ou pretende ser,
Tem que fazer o seu monitoramento, ficar olhando de perto. Esses 3 itens aparentemente sempre estavam e agora apareceu mais um item aqui, entre aspas, preocupante. Então, o que acontece? Para ele chegar a ser classificado aqui nesse ponto vermelho é o seguinte, ó. A razão PMT dele deveria estar em 105 e ele está apenas 63, ó. O saldo devedor teria que estar com 110 e ele está com apenas 70. E a inadimplência está começando a se tornar alta, ó, 5,2%. Então, lógico que vai depender de cada ativo, da forma como ele foi estruturado e tudo, mas 5% já começa a se tornar um limite. E para você ver como que depende da estruturação, ó, esse outro ativo com 9% aí de inadimplência, ele está totalmente ok. Por quê? Porque o fluxo dele, provavelmente, a razão do saldo devedor e a razão do fluxo de caixa aí, ó, que é essa PMT aí, provavelmente está bem saudável, ó. Então, mesmo com essa inadimplência, é uma inadimplência esperada. E a gente observa, mesmo outros que estão vermelhinho aqui, ó, a gente vê que a inadimplência neles estão controladas aí. Enfim, deve-se se atentar em relação a esse tipo de situação aí. Aqui, ele mostra o percentual de cada um dos devedores, né? Então, Resort do Lago com 12%, GPK com 8,46%, mais outro GPK aqui, mais outro GPK aqui. Então, quando for olhar, tem que olhar todos os GPKs, tá? Por isso que, entre aspas, o fundo está, entre aspas, na legalidade, porque são tranches distintas, ó. Um ele pegou 8, outro ele pegou 6, outro ele pegou 3,4. Só que, inclusive, ele nem precisa fazer ajustes. Do jeito que está aqui, ele está dentro do que estipula a exposição que o ativo pode ter. Esse ativo aqui, que em algum momento, ele vai ter que diminuir para 10%. O máximo por tranche é 10%. Enfim, aqui a gente continua vendo os ativos que ele tem no seu portfólio. Tá? Então, mais um ativo aqui estressado, mas com percentual pequeno do PL, 1,05. E por fim, a gente vê o resto aí do portfólio do fundo. Além disso, o fundo tem exposição ao lote metro quadrado, que é um FII da própria casa aí, que por enquanto não gera receita. Então, esse tipo de situação aqui, não é que me chateia. E menos mal nesse ativo aqui, no VSLH. Agora, por exemplo, o TORD 11, que é um fundo da própria casa, fez uma exposição muito alta em ativos desse jeito aqui, ó, que não geram rendimento. Eu acredito, né? Eu espero, pelo menos, que isso aqui destrave muito valor para o fundo no futuro, mas é tranquilo se você pegar parte do portfólio e não performar, eu acho isso interessante. Agora o TORD, inclusive, nem distribuir o rendimento esse mês, por quê? Porque ele tem um alto percentual interno ali, ó, que não gera receita. Então, eu acho que essa exposição ela tem que vir acontecendo aos poucos. À medida que vai maturando ali, ele vai se expõe, ó. Ele tem mais um outro percentual de 7,85% no XBXO, o fundo imobiliário. Note que ele tem dupla exposição. Ele tem exposição ao CRI do XBXO e tem exposição ao XBXO propriamente dito no shopping, né? E é outro ativo hoje, quase 10% da carteira não está performando, não está entregando resultado, não está entregando dividendos. Então isso, de uma certa forma, impacta no resultado que o fundo poderia estar entregando, tá? Então, até um limite pequeno disso aqui, ó, eu não vejo como sendo problema. Novamente, o problema lá no TORD é que cerca de 60% a 70% do fundo está alocado em ativos que não geram recurso para ele. Então, o fundo praticamente está tendo que se sustentar de poucos CRIs, né? Pouco percentual de CRIs na sua carteira. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VSLH são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá no nosso canal secundário, Mudicas, e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos lá para monetizar o canal. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha. E diz para mim se você é cotista do fundo. Você tem posição nesse fundo? Você acha que ele é um bom fundo? Sou cotista do fundo na carteira pública e na privada. Minha exposição a ele não é muito grande e eu pretendo manter assim. Então, eu não vejo problema em me expor a ativos de risco, mas eu procuro sempre me expor de forma controlada, tá? Então, um dos grandes, entre aspas, né, dicas, ensinamentos que eu quero tentar passar para vocês tenha o ativo que vocês quiserem ter, mas procure tentar fazer uma gestão de risco. O que eu vejo que é problemático é, às vezes, a pessoa falar, não, eu tenho 30, 40, 50, 100% do meu patrimônio num único ativo. Então, exposição em demasia, a pessoa fica, né, põe muito a risco e o chamado risco da ruína ao portfólio. Então, tem que tomar bastante cuidado. Sou cotista do fundo, mas esse ponto não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo.
Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal e ajude-nos a continuar crescendo. Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado aí ao Pablo, o Simon, o Vitor, os últimos membros do canal. Se você quiser nos doar aí para a carteira pública do canal ou nos ajudar a tirar a certificação certa, aí o Pix, amuinvest@gmail.com, desde já agradeço imensamente. Muito obrigado às últimas doações aí, ó, do Top Master, que é o Miguel Ribeiro, e do Edson Magnago. Muito obrigado mesmo. Vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.